Eldorado FM, programa Painel Popular, e o contato aqui com esse grande cidadão lesbonense, o seu Augusto Moura da Silva Paixão. Ele vai conversar conosco a partir de agora, comentar um pouco sobre a sua vida. Afinal de contas, o seu Augusto, em off, estava comentando aqui para mim que já foi de tudo um pouco. Comerciante, foi funcionário público federal, estadual e até delegado de polícia. E também na militância política, o seu Augusto Moura foi aqui candidato a vereador e a prefeito. Mas vamos começar lá do princípio, seu Augusto. O senhor que já está aí com 95 anos de idade, bem vivido. Qual é a recordação que o senhor tem? Eu gostaria que o senhor passasse aqui para aqueles mais jovens. Qual a lembrança que o senhor tem da época do povoado Coroatá? Boa tarde. Boa, eu tenho lembranças. Rapaz, eu tenho diversas lembranças. Quando eu era muito garotinho, pequenininho, eu vim da Lagoa de Fora com o papai e a mamãe aqui na rua, não sabe? Aliás, nesse dia tinha até um policiamento aqui, porque tinha acontecido um caso, e veio as polícias de Valença e vieram reagir sobre o assunto, não sabe? E depois tem tanta coisinha que eu me passei aqui para ter. O senhor só tinha 2 aninhos nessa época, né? Nessa época tinha 2 anos. E aqui praticamente na época de povoado, nada disso que a gente está vendo hoje não era. Era muito... Não tinha nada. Nada. Aqui só tinha, nesse tempo, o barraco de palha. Independente do barraco, tinha uma casa. Hoje, onde é a casa do Nenoso, tinha uma casa de palha também, que morava um carpinteiro. E de casa de telha só fizeram um quartinho ali onde é hoje o Antônio Barbosa, abaixo do Antônio Barbosa, na quina do Antônio Barbosa. E a feira, o que é que o senhor lembra da feira? Lembro, a feira começou a juntar gente aqui, pouco, mas foi aumentando. O que aumentou muito aqui, eu conto, foi meretriz. Tinha a questão da feira do Baixão também. Mas a da feira do Baixão foi depois, aqui foi depois da feira do Baixão. Retiraram de lá para vir para cá, porque antes era lá no Baixão. Ah, era lá? Era. Eu sei. E o senhor se considera aqui um cidadão lesbonense que nasceu, as origens da Lagoa de Fora, né? Da Lagoa de Fora, E assim, a família, como é que era? Aqui a família formada pela o seu Ângelo José de Moura e pela dona Joana Nonata da Silva. Quantos filhos foi? O que é que o senhor lembra? Do papai? Sim, lembra? 5 filhos. 5 filhos. Ainda hoje é vivo, todos 5, graças a Deus. Augusto Moura da Silva Paixão, Raimundo da Silva Moura, Deolinda Nonata da Silva, Benedito, não sei se é José da Silva, parece que é Benedito José da Silva ou Benedito José da Silva, e Cícero da Silva Moura. E o senhor está se sentindo bem, seu Augusto, apesar dos 95 anos? Estou andando mais ou menos e tudo. Eu tive uma época agora bastante doente, até que não acreditava me sair daquela emboscada, mas graças a Deus eu já estou pisando mais ou menos firme. Teve em Teresina e resolveu retornar de novo para Lesbão? Passei 3 anos e meses lá em Teresina. Por que voltou? Resolveu voltar? Lá em Teresina, para velho não presta, pode ser só serve para quem é comerciante, quem é funcionário, ou então Estudar e o resto trabalhar, ser polícia. E está ali na Lagoa de Fora novamente? Estou na Lagoa de Fora. Então, o senhor falou em comerciante e o senhor foi talvez um dos primeiros comerciantes aqui em Lesbão Veloso. No ramo de farmácia. Você começou com o ramo de farmácia ou teve outro? Não, eu comecei primeiro de mercearia. Eu comprei uma mercearia e dei para o meu cunhado, sabe? O Francisco da Silva Soares, Francisco Pai. Peguei para ele tomar de conta e eu fui trabalhar, porque nessa época eu trabalhava em serviço de demarcação. Eu era... como é? Eu trabalhava no aparelho, etc., trabalhava em serviço de demarcação. Aí fui transferido para trabalhar na zona de São Félix, Baixa Grande, etc., trabalhando por lá. Lá eu namorei com a dona Josina
Batista Moura, Dona Jovina. E constituiu a família aí, 4 filhos, né? 5. 5. Mais um. Vamos falar dessa família aí, como é que foi? Lá a senhora, qual a origem da Dona Jovina, como é que o senhor conheceu ela e essa constituição da família aí? Eu conheci ela, porque eu estava trabalhando lá, não sabe? E pude enxergar ela e tudo, aí fui me aproximando, conversando. A origem dela é São Félix, ou não? São Félix também. São Félix. É, São Félix. Filha de Antônio Batista Lima. E Joana e Maria. Não recordo agora. Não, me recordo não. Tá certo. E agora vamos comentar um pouco aqui da sua vida como funcionário público. Você disse que foi funcionário público federal, estadual e até delegado de polícia, que eu não sabia. Vamos comentar sobre esses fatos aí. Tá bom. Foi. Como funcionário estadual, federal? Não precisa mais não. Se o senhor quiser comentar sobre o comerciante, pode ficar à vontade. Eu comecei com a mercearia, etc e tal. Depois o representante de tecido aqui, que dava muito comigo, achou por bem de me fazer com que eu entrasse no comércio de tecido. Aí eu entrei no comércio de tecido, estive lutando, até melhorei mais ou menos. Isso aqui em Elas Bom Veloso, né? Sim. Até melhorei mais ou menos e tudo, mas ninguém muito fiado e terminei me quebrando, sabe? Levou muito calote? Fiz tudo. Naquela época perdi 40 e tantos mil reais. É mesmo. Famoso calote, né? Calote de primeira classe. E a farmácia? O senhor também foi conhecido pela sua farmácia aqui, a farmácia do seu Augusto. A farmácia foi depois, o Francisco Moura Batista comprou a farmácia de Dr. Enéas, sabe? E eu fiquei ajudando lá, como ajudante mesmo. Porque naquela época eu trabalhava como funcionário federal, eu trabalhava nos Correios e Telégrafos. Eu trabalhei 28 anos, 10 meses, parece que 7 dias. Nos Correios? Nos Correios, sim. E no Estado, qual era a função que o senhor ocupava? Eu fui escrivão da coletoria de Elas Bom Veloso. E essa questão também que me chamou a atenção, delegado de polícia, foi também? Delegado de polícia. O Benoni era o chefe daqui da época, sabe? E tinha dificuldade de arranjar uma pessoa para tomar de conta da delegacia. Aí insistiu comigo, eu digo, Benoni, não me mete nessa emboscada não, que isso é uma emboscada meio perigosa, sabe? Eu não queria me meter nisso não, logo eu tenho o meu sangue. Mas naquele tempo, senhor, não tinha esses abacaxi de senhor não, ou tinha? Tinha confusão também? Tinha demais. A verdade é que até que ele me convenceu que eu aceitasse, para me aceitar a delegacia. Aí eu aceitei, fui para Teresina, tomei posse lá do cargo, vim para cá e cheguei, levantei o pensamento, eu digo, deixa eu ver como é que eu vou resolver isso. O senhor ocupou essa função por quanto tempo, o senhor lembra? 11 meses. 11 meses. Mudou de governo e mudou de delegado. O senhor gostou da experiência? De ter sido delegado? Relativamente até gostei, porque eu pensei que ia dar muito abacaxi, mas não deu não. Deu para levar tudo, deu para conduzir tudo bem, né? Tudo bem, porque eu resolvi logo nessa situação. Achei por bem, porque aqui era conhecido os maus elementos, né? Eram uns 4 que gostava de bagunçar? Bagunçava toda semana, bagunçava demais. E eu resolvi chamar eles lá em casa antes deles bagunçar. Conversar, né? Conversar. Digo, olha rapaz, eu estou hoje como... Porque naquele tempo... O senhor lembra mais ou menos quando foi esse ano aí? Qual foi a década? Foi de 50, de 60? Quando foi? Foi de 50, mais ou menos na época de 50. Agora não me recordo a data não. Aí eu chamei eles a atenção. Digo, olha, eu aqui sou amigo de todos vocês. De vocês e de toda a família de vocês. E confio em continuar como um amigo, né? Eu vou logo dizer, sou franco e decidido nesse ponto de vista. Faça tudo para não querer desmoralizar a minha autoridade, porque se procurar desmoralizar a minha autoridade, vai desmoralizar no meio da rua para todo mundo ver. Aí eles obedeceram. Obedeceram, né? Graças a Deus obedeceram. Sr. Augusto, vamos falar agora da sua vida como político. O senhor disse que tentou, foi candidato a vereador e foi também candidato a prefeito. Vamos falar. Fui candidato a vereador. Fui candidato a vereador porque nós criamos um partidozinho e era preciso ter candidato, não sabe? Se não tivesse candidato, naquela época não tinha valor, não sabe? A verdade é que eu
me obriguei a ser candidato a vereador. Candidato a vereador e tudo, e naquelas épocas... O senhor conseguiu lograr êxito, ou seja, ser eleito ou não? Como é que foi? Não fui eleito porque era candidato único do partido. Como é que a gente... Lembra qual era o partido? A legenda, lembra qual partido? PSD. PSD. Naquele tempo, do PSD velho. Eu sei. Sim, na verdade é que eu fui candidato, ainda tive 300 e tantos votos. Outros que tiveram 150 votos foram... Foi uma votação até boa para aquela época, e mesmo assim o senhor não conseguiu ser eleito. Não consegui porque ultrapassar, né? Da legenda. A legenda era só eu, o único candidato. Hein? Você lembra qual foi o ano que isso aí? Não me recordo. Mas o senhor foi candidato a prefeito em 1982, é isso? 1982. Outro caso. Ele foi governador, Alberto Silva, foi governador foi candidato a governador, sabe? Aí ele manda me procurar saber se eu fazia questão de apoiar ele. O senhor se considera ou se considerou, sei lá, uma liderança política aqui em Lesbos, senhor Augusto? Não, era pequena, mas vou lhe contar, chegar lá. Então, a verdade é que o Alberto Silva foi candidato a governador e, na época, tinha uma lei que se o camarada não tivesse candidato majoritário, quer dizer, candidato ao partido, não tinha o voto, não servia, sabe? E eu já tinha garantido o homem. Aí eu reuni a turma que trabalhava comigo na políticazinha e convidei, disse, rapaz, qual é de vocês que quer ser candidato a prefeito para poder apoiar o Alberto Silva? Eu não vou. A verdade é que ninguém aceitou, sabe? Eu digo, então nesse caso, vocês estão sabendo, eu sou obrigado, porque eu prometi o homem de arranjar voto para ele, e só posso arranjar voto como candidato. Aí ele disse, tá bem, pois vamos lá. Aí lutamos no pleito, ainda arranjei 580 e tantos votos. Como candidato a prefeito? Candidato a prefeito. A situação até boa, né, seu Augusto? Mais ou menos, mais ou menos. E nessa época, nós éramos 5 candidatos. Nós éramos 5 candidatos. O maior sucesso do axé do momento. Não vai estar vendo? Não, pode falar. Nós éramos 5 candidatos. O Dezinho era candidato. Salvo engano, Aguinaldo Portela também era naquela época, né? Aguinaldo também era candidato. O Cícero Brandão foi candidato. E o Alcide Brito foi candidato e Augusto Moura candidato. 5 candidatos, né? 5 candidatos. Hoje não se tem mais esse monte de candidato aí. Por que, seu Augusto, na sua opinião? Por que é que as disputas em Lesbos têm sido assim polarizadas ultimamente? Não, o negócio foi esse. É porque o Cícero Brandão era muito amigo do Nordeste e na época, se era de apresentar ele, jogou ele de lado e apresentou o Dezinho, sabe? E com isso ele ficou de mal e se candidatou a prefeito. O Alcide também, por sua vez, era chefe de um partido, se candidatou a coisa. E o meu é o caso do Alberto Silva. O senhor foi candidato pelo PMDB naquela época ou não? Foi. PSD. Não, PC. Mas daquele não era PMDB. PDS, tinha o PDS, tinha o PSD. Não era PDS, não. Era MDB. MDB. Aí eu fui candidato pelo MDB e lutamos muito, etc e tal. O Alberto só teve 600 e tantos votos. Eu tive 580 e tantos. Pronto. Não tinha candidato a vereador, não tinha nada. E ultimamente o senhor está afiliado a algum partido político? O senhor sente ainda essa força política? Aliás, com uma certa época você se empenhou aí, inclusive para a eleição da filha do senhor como vice-prefeito e até vereadora de Lesbos, no caso a doutora Maria da Cruz. Tá bom. Mas eu não. Quando eu deixei, eu não esforcei mais pelo assunto. Não. Quando eu deixei, já depois desses 3 pleitos. Aí nós passamos para o PMDB, não sabe?
E eu, no PMDB, não fui mais candidato. Tá? A verdade é que, com o Alberto Silva, nós tivemos essa média. Ele tinha um laço bom de amizade com o saudoso Alberto Silva? Que mais ou menos, mas ele foi muito ingrato comigo. Foi ingrato? Foi. Foi porque ele me prometeu alguma coisa. Quando ele, nesta época, ele não foi eleito, não sabe? No segundo pleito, ele foi eleito. No segundo pleito, eu estava construindo aquele prédio ali da Lagoa de Fora, aquela casa, e precisava de arranjar a repisa para lá, a energia, sabe? Eu falei, arranjei a energia e tudo, estava tudo encaminhado. Quando eu entendi, ele vai nessa semana, pode ficar certo, etc. Quando menos esperava, eu vou mexer em gente. Aí isso não era mexer, para mexer, mas eu mexo. O Chico Norberto era candidato, era prefeito, sabe? Eles, por outro partido, mas na época que eles perderam o governo, aí aderiram para o Alberto Silva. E o Alberto Silva me desprezou, que eu precisei. Aí cortou até o negócio da energia que eu ia levar para lá, desapareceu. Questão política. Política. Ele esteve lá, e aí, devido a isso, eu fiquei ali, sem estar aguardando, etc e tal. Quando deu, no começo do novo pleito, eles abandonaram ele, aí eu fui lá, tal. Tá certo. E assim, como é que tem sido nos últimos anos as conversações com essas lideranças políticas aqui em Elesbom Veloso? O senhor tem mantido esse diálogo? Como é que é? Não, eu sempre continuo no PMDB. Sempre mantenho no PMDB. Mas hoje quem é o encarregado disso, o chefe, por exemplo, é o Enéas. Eu só faço... O senhor considera-se um militante do partido, né? Eu faço votar. Não tem influenciado, não tem sido tão... Não. Procuro mesmo não entrar numa apreciação. E a tua administração aí, o senhor tem conversado com o sobrinho do senhor, o prefeito, como é que é? Tem. Eles me dão muito com ele. Esse último pleito eu até voltei com ele, sabe? No PMDB, mas voltei com ele. Tá certo. Senhor Augusto Moura, agradeço aqui a gentileza e no final faça a sua consideração, mande um abraço aqui para quem o senhor quiser, quem o senhor desejar. De pronto eu quero agradecer pela satisfação. De modo geral, minha recomendação para todos os amigos aqui de Elesbom Veloso, que consideraram meu amigo, né? E não considerando, eu também não. O senhor tem muitos amigos aqui de Elesbom? Rapaz, eles demonstram. Eu não sei. Eu disse que a coisa mais difícil que tem no mundo é o camarada saber que você é amigo. É, seu? Eu vou contar uma, mas não vou. É fora do ar. Pois tá bom. Pois um abraço, viu? Tá, eu vou contar uma.